Boa tarde, Anderson. Como é que vão as coisas? Tudo certo? Boa tarde, Rafael. Tudo certo, graças a Deus, meu amigo. Bom falar contigo. Fazia alguns meses que a gente não estava junto, né? Pois é, rapaz, demos uma pausada nos conteúdos aqui, mas aqui estamos firme e forte para fazer um conteúdo muito legal para representante comercial. E como a gente estava falando em off agora, por motivos bons, né? Eu vejo que as empresas estão crescendo, né? A gente estamos evoluindo, né? Como sempre, isso é importante, né? A gente, quando fala com outro empresário, sempre é bom ouvir coisas boas, né? Exatamente. E também, E como a gente sempre debate aqui, reclamar não serve para nada. Tem que de fazer jeito acontecer. nenhum, é verdade. E a gente tem uma parceria de longa data, né, Rafael? Já fizemos vários conteúdos. Eu já vim aqui fazer conteúdo para representante no canal do Rafael, no canal aqui da Central dos Representantes. Rafael já teve no meu canal também falando ali. Nós atendemos hoje aqui muitos representantes comerciais, então mostrando as oportunidades que a Central dos Representantes, né, que a Representa Mais, inclusive também que você representa, tem para representantes. Então, por falta de tempo mesmo, por estar todo mundo crescendo, ajudando muito empreendedor, aí a gente não conseguiu dar uma sequência, mas a partir de agora a gente vai manter aí uma constância nesses conteúdos, né, Rafael? Isso aí. Anderson, a gente tem como princípios aqui, né, buscar coisas boas para os representantes comerciais, buscar alternativas, e embora seja estranho falar isso em relação a impostos, né, já que é um tema que o pessoal não gosta de falar, também é um tema extremamente importante, porque embora a gente não, ninguém gosta de pagar imposto, mas pode ser mais dolorido ou menos dolorido, né? Depende como tu vai trabalhar, né, a tua carga tributária, a tua estratégia tributária, né? E nossa principal pauta aqui hoje, então, é falar como o pessoal pode pagar menos imposto, como os representantes comerciais podem pagar menos impostos dentro da legalidade, pessoal. Ponto importante. E aqui eu puxo já um gancho, Anderson, antes da gente falar de outras questões aqui mais técnicas, né? A gente vê com bastante frequência o pessoal adotando como estratégia de redução de carga tributária a adoção da empresa tipo MEI, né? E o que tu nos fala sobre isso? É uma estratégia válida para redução de carga de imposto do representante comercial? Não é? Qual a tua posição sobre o assunto? Perfeito, vamos lá. Vamos falar sobre o MEI, vamos falar sobre várias outras coisas. Inclusive, no final, vamos falar sobre a reforma tributária. Quero mostrar o impacto disso também para o representante comercial. A gente sempre tem que olhar o objetivo, Rafael, ele sempre está pautado em 3 pilares, tá? Objetivo tributário, assim como o estratégico do representante. Ele sempre busca aumento de lucro, redução de custo e ou segurança, né? Ele está sempre pautado nisso. Posso abrir como um MEI? Se eu falar que não, sabe o que a turma que está nos assistindo vai falar? Pô, mas eu sou MEI, eu tenho um amigo que é MEI, que é representante. Então, se eu falar que não, não vai direto ao ponto, tá? Então, dá para ser MEI? Dá, só que o pilar da segurança? Opa, calma lá, que quando eu fortaleço um pilar, que eu trago uma economia, supostamente uma economia ali, um menor imposto, eu diminuo aqui a minha segurança. E simplesmente pelo fato de que não existe a atividade de representação regulamentada dentro dos quinais que são permitidos para ser MEI. Então, quando um representante fala que ele é um MEI, fala que ele conhece alguém que é representante que é um MEI, na verdade, aquela pessoa, ela até pode se posicionar e trabalhar, atuar como, de fato, um representante. Agora, a formalização dela não está correta, porque como MEI, o único KNAI mais próximo como representante comercial que ela vai encontrar se chama promotor de vendas. E você é um representante comercial, você é um profissional da área, você tem clareza que é muito diferente um promotor de vendas de um representante comercial. Então, quando você está como promotor de vendas e não como representante comercial, primeiro, você não tem registro no CORE, no Conselho dos Representantes Comerciais. Ah, mas eu não gosto do CORE porque ele não ajuda a gente em nada. Isso é outra história. A gente não vai discutir questões aqui referente a conselhos, tá? Mas assim, fato é que se uma representada que tem uma estrutura jurídica mais bem preparada, que tem uma orientação, um suporte ali, que exige que ela ande nas regras para ela não ter riscos, eu estou falando de riscos da representada. Eles vão exigir, sim, que a representada contrate um representante comercial dentro da regulamentação correta, que ele tenha atividade de representação,
que ele tenha o registro no Conselho dos Representantes, porque é isso que faz com que o vínculo esteja feito da forma correta, PJ entre PJ e caracterizado, de fato, a representação comercial. Então, dá para ser MEI? Com um jeitinho ali, ele vai até ser MEI, só que ele vai estar totalmente ali incompatível com a profissão do representante comercial. E Anderson, muito claro, como sempre, obrigado. E também um outro ponto, ainda de maneira mais introdutória, antes da gente avançar, em relação à pessoa física, né? Representante comercial pode ser pessoa física? E se sim, vale a pena? O que nos fala sobre isso? Excelente pergunta. Cara, representante comercial pode sim ser pessoa física, tá? Existe a possibilidade dele, como pessoa física, se registrar junto ao Conselho dos Representantes Comerciais, zero problema. A gente tem uma discussão com relação a isso frente à reforma tributária, que eu vou dar uma palhinha ali mais adiante. Agora, fato é, quanto ganha um representante comercial? É isso que vai determinar se faz sentido ou se não faz sentido ele atuar como pessoa física. O primeiro ponto, que é muito importante a gente falar aqui, Rafael, é sobre a caracterização de vínculo empregatício, quando uma empresa não está constituída da forma correta ou quando o representante atua como pessoa física. Então, grandes representadas, pelo menos, não precisa nem ser grande, tá? Aquela que tem uma estrutura mínima ali, ela normalmente não quer pessoa física e não quer uma empresa feita da forma errada, porque ela não quer ter vínculo empregatício que seja discutido depois na justiça. Então, ele quer se documentar da melhor forma possível. Agora, aquele representante que fatura ali seus 2, seus 3, talvez ali os seus próximos a 4 mil reais, se esse cara tiver condições junto à representada de atuar como pessoa física, ele não vai ter um impacto muito grande com relação aos seus custos, com relação aos seus impostos. Até 3 mil, praticamente, nós estamos dentro de uma tabela de isenção. Então, por que abrir uma empresa, ter custos com os impostos que existem, mais com a empresa, se ele tem uma possibilidade de isenção? Então, a gente tem sempre que ser muito transparente com o empreendedor, que hoje ele é tão carente de informações claras, e é muito bom a gente falar sobre isso, porque às vezes você cai na mão de uma contabilidade que não tem esses valores fortes de trabalhar a seu favor, e talvez ele faça com que você abra uma empresa, mesmo você como pessoa física, estando no teto de isenção, para que você tenha que pagar um serviço que você não é nem obrigado, que não faz sentido para você. Então, se você está dentro de um limite de isenção, ou tão próximo do limite de isenção que o seu imposto vai ser tão insignificante, você pode sim atuar como pessoa física. Agora, quando esse faturamento começa a subir, estar na pessoa física vai comer grande parte do teu lucro. Então, é isso que você precisa entender. Vou ver com uma estratégia para quem está começando, então, iniciar como pessoa física, né, não ter a tributação, nem os gastos com a empresa, e para tentar reduzir o risco da representada ou os olhos dela ter o core pessoa física, esse combo core pessoa física e mais, né, não atuar como PJ, tu tem visto isso? O que tu pensa sobre o assunto? Eu tenho visto isso cada vez em menor proporção, justamente por conta do que as representadas querem hoje, né? Elas querem, na sua grande maioria, que os representantes comerciais sejam de fato prestadores de serviço, que eles então façam suas vendas, entreguem os seus resultados, sejam comissionados por isso, e que ela esteja ali, via de regra, 100% protegida com relação àquilo tudo que está acontecendo, não caracterizar vínculo empregatício. Então, embora exista, sim, uma pequena fatia do mercado que ainda abre as portas para um representante de pessoa física prestar os seus serviços, o maior volume de oportunidade desse mercado, com certeza ele está para os representantes que já estão formalizados, que já são pessoa jurídica, porque dessa forma eles geram a segurança que representadas buscam em não ter a característica de vínculo empregatício e a oportunidade para eles poderem aí abrir novas frentes, de repente representar novas pastas, se não houver contratos de exclusividade, né? Então, existe, mas em proporção muito pequena. Nós temos atualmente, a gente está em 2025 aqui, 150 representados no nosso escritório, né, que a gente presta o nosso trabalho de consultoria via Representa Mais, que é a nossa marca do grupo NR Partners. Nenhuma dessas 150 representadas se aceita pessoa física. Todas pessoa jurídica, né? Então, ainda chancelo aí, nem que precisasse, mas corrobora com a tua frase.
Bom, então a gente já concluiu que trabalhar como pessoa física tem, né, alguns poréns, né, e principalmente no que tange a atratividade para as representadas, né, tu vai ter dificuldade em contratar uma boa representada, isso é fato, né, encontrar. Abrir uma empresa do tipo MEI, né, é aquele jeitinho que tu explicou bem antes também, né? Então, nos fala, Anderson, como é que a gente pode trabalhar, né, pagando o menos imposto possível, estando regular com a documentação, né? Qual que é o melhor formato para o representante comercial atuar e pagando o mínimo de imposto possível? Excelente, Nos conta maravilha. essa mágica aí que estamos curiosos. Vamos lá, então vamos pensar em 2 cenários, tá, Rafa? Vou falar primeiro aqui do que é mais comum, do que as pessoas mais ouvem falar, que é você abrir uma empresa que nós chamamos de microempresa, onde nós colocamos essa microempresa no regime tributário chamado Simples Nacional, e até uma determinada faixa de faturamento faz sentido ser Simples Nacional. Depois de uma outra faixa, o Simples Nacional ele deixa de ser vantajoso. E por que isso acontece? No Simples Nacional, eu posso chegar a alíquotas de até 20% de imposto, dependendo de quanto eu faturo. No lucro presumido, eu parto de alíquotas de 11,33 mais o ISS, que varia de município para município. Alguns são 2, alguns chegam a 5, então estou falando de 13,33 a 16,33. Por isso que o Simples não vai ser sempre o melhor regime tributário. Vai chegar em determinado nível de faturamento que ele deixa de ser a melhor alternativa. Só que quando a turma está no início da sua jornada, que tem ali comissões, não o faturamento em cima do que você vende, mas sim as comissões em cima daquele percentual combinado com a representada. O que sobra para você, o repasse que você recebe da tua representada, está em 10, 15, 20 mil reais, 30 mil reais, o Simples Nacional é uma excelente alternativa. Agora, o que acontece que é muito comum e é um erro muito grande, que faz muito representante perder dinheiro todo santo mês, é não entender quais são os benefícios tributários que não compete apenas ao fato dele estar no Simples. Ele tem que estar no Simples e tem que adequar-se para se beneficiar desse benefício tributário que existe. E ele funciona assim, Rafa. Quando eu abro uma empresa, eu enquadro lá no Simples, imediatamente, automaticamente, sem eu fazer nada, e não tem erro nenhum nisso, ela vai cair numa tributação do Simples, que ela começa a tributar em 15,5%. Se ele faturar R$1.000, 15,5%. Se ele faturar R$10.000, 15,5%. 15 mil reais, 15,5%. 15,5% é uma alíquota alta, e muitos pagam 15,5%, porque no Simples Nacional, o representante ele vai automaticamente para um anexo lá dentro, que se chama anexo 5. E esse anexo 5 é o carinha lá dentro do sistema do governo que tem uma alíquota a partir de 15,5%. E aí o que a grande maioria não sabe, Rafa, que a gente quer levar essa informação, essa conscientização, a importância de você, representante, gostar um pouco mais de assuntos de contabilidade como esse que a gente está fazendo, porque isso pode colocar muito dinheiro no teu bolso. Quando o camarada entende que existe esse benefício que eu vou te explicar agora, você sai de 15,5% e vem aqui para pagar a partir de 6%. Você vai pagar menos da metade do imposto. E o nome desse benefício, Rafa, ele se chama Fator R. Tem muita gente que já ouviu falar, mas não sabe como calcular, não sabe como aplicar. Tem gente que vai lá, vai faturar R$10.000 por mês é a comissão dele. Aí o contador fala, ó, você tem que fazer um prolabore, né? Para você tirar dinheiro da tua empresa, você tem que ter aqui um prolabore, depois a gente faz o levantamento de lucro, você pode tirar lucro também. O cara, tá, mas que valor de prolabore? Ó, em cima do prolabore você tem que pagar INSS e imposto de renda, dependendo do valor. Ah, eu quero pagar o mínimo. Então faz aí sobre um salário mínimo. Esse cálculo do Fator R, ele funciona assim. Ele tem que ter despesa com folha de pagamento na empresa dele de valor igual ou superior a 28% do faturamento. Vamos arredondar essa conta aqui para todo mundo entender. Se eu faturo R$10.000, eu tenho que comprometer R$2.800 desse meu faturamento de 10 mil com folha de pagamento. Aí o representante fala, tá, mas eu não vou ter pagamento de funcionário, eu não vou ter folha de pagamento, eu não vou contratar ninguém. Aí a gente fala e explica para ele o seguinte, essa folha de pagamento pode ser a sua própria folha de pagamento. A sua folha de pagamento, ela se chama prolabore. O prolabore de um dono de empresa é uma folha de pagamento que nada mais é do que o pagamento dele mesmo que trabalha na empresa dele. Então, se você fatura 10 mil, tira um prolabore de um salário mínimo, que hoje está 1.518,
você vai pagar 11% de INSS sobre 1.518 e você vai pagar 15,5% em cima de 10 mil. Só que se você conhece o fator R ou tem uma contabilidade que conhece, ajusta e aplica o fator R, o que vai acontecer? Nós vamos fazer um prolabore para você num valor próximo a R$ 2.800, que está ali nos 28%. Você vai pagar 11% de INSS sobre um valor um pouco maior, ou seja, o INSS sobe. Só que é tão insignificante o valor maior do INSS que você vai pagar, perto da redução, que agora você sai do 15,5% e você paga só 6%. Ao invés de pagar R$ 1.550, você vai pagar apenas R$ 600. E o teu INSS é muito insignificante. No primeiro cenário aqui dos 15,5% com INSS, esse camarada está sujeito a 17% mais ou menos final. Enquanto aqui no 6% mais o INSS, ele está muito próximo ali a 8%. Então, a soma global de tudo que ele vai pagar, o fator R ele traz um benefício muito, mas muito grande mesmo. E tem uma outra coisa ainda. Quando eu falo em despesa com folha de pagamento, dentro do próprio imposto que é o DAS, Rafa, existe lá uma contribuição previdenciária patronal. Por que eu falei que nós fazemos um prolabore para ele perto de 2.800? Porque eu vou fazer um prolabore com valor um pouco menor do que os 2.800, pois parte do imposto do Simples que é pago tem uma contribuição previdenciária patronal lá dentro que a gente usa até o próprio imposto para fazer o cálculo e ajudar o representante a pagar de verdade o menor imposto. Então, de longe, para quem fatura seus 10, 20, 30, às vezes ali nos 35 mil reais por mês, aplicar essa estratégia do fator R vai trazer uma redução tributária significativa, Rafa. Que é a maioria, né, Anderson? Essa faixa maioria de renda aí até 35 mil, 30 mil reais por mês abrange uma grande quantidade dos representantes, né? A grande maioria. E, olha, aqui é um achômetro, mas eu acho que grande parte deles não conhece isso. Muita gente. A gente recebe muito representante, como a gente tem uma presença muito forte digital, a gente gera muita educação para o representante, então muita gente encontra os nossos conteúdos, está lá há 1 ano, há 2 anos, pagando seus 15%, 16%, 17% e fala, poxa vida, eu não sabia disso, estou perdendo dinheiro. Então aqui, todos os meses, nós recebemos 5, 6, 7 novos representantes comerciais que vêm ser cliente da N Contabilidade justamente pelo fato de que não tinham essa informação. Eu falo da importância, Rafa, de uma contabilidade que se posiciona de fato, que é de fato especializada naquele nicho especificamente, sabe? Sim. Tem muita contabilidade, assim como tem muitos clínicos gerais, assim como tem muitos advogados generalistas que acabam entendendo um pouquinho de tudo, mas não se aprofundam para estudar de fato aquele nicho e entender todas as particularidades. Então, contabilidade não é tudo igual, né? Você que é um representante comercial, é importante você entender se aquele profissional, se aquela empresa de contabilidade que está te atendendo, de fato ela domina todas as estratégias e todos os possíveis benefícios para entregar para você como representante comercial. Perfeito. E Anderson, e o lucro presumido, em que cenário ele deve ser usado, né? Tu deve optar pelo lucro presumido. O que tu nos fala sobre isso? O lucro presumido, normalmente ele vem ali quando, em alguns casos, quando o cara perdeu o Simples, porque ele não paga imposto, o Simples como ele é um benefício, se você não paga os seus impostos certinho, o governo vai lá no final do ano e ele te exclui do sistema tributário do Simples. Já pensou? O cara, por falta de pagar seus 6%, ele ser excluído, tem que pagar 13, 15, 16 no lucro presumido? Então, isso é um problema muito sério que a gente também vê com alguns representantes que não têm ainda um controle financeiro muito eficiente. Agora, se eu não fui penalizado, se não é esse o caso, eu vou passar para ser lucro presumido quando eu identificar que a minha alíquota do Simples ela está ficando muito alta, porque o Simples Nacional, embora a gente inicie ali a partir dos 6%, conforme o faturamento vai aumentando, novas faixas vão sendo aplicadas e alíquotas maiores vão sendo aplicadas. Chega num ponto ali de um faturamento de 60, de 80, de 100, de 120 mil, de comissões, o que não é tão comum, mas existe, tá? Existe bastante, mas é a minoria. E aí, quando esse camarada tem essas comissões em valor muito mais alto, o Simples ele tem uma alíquota que supera a alíquota do lucro presumido. Aí é nesse momento que a gente faz o planejamento e coloca o representante no lucro presumido. Como que funciona o lucro presumido? Quando eu tenho uma empresa que ela é constituída ali na junta comercial, que é o mais comum, essa empresa ela tem características comerciais. Via de regra, ela tem que atender as regras pelas características que ela tem. Aí ela vai pagar os tributos federais,
Quando eu falei no Simples, é uma única guia e paga tudo. Quando eu venho para o lucro presumido, os tributos federais eles vêm separados em 4 guias, que é o PIS, é o COFINS, é a contribuição social e é o imposto de renda. A alíquota efetiva desses 4 tributos ela é de 11,33%. Então, esse camarada vai pagar 11,33% de tributos federais. Fora os tributos federais, tem o imposto municipal, que é pelo fato da prestação de serviço que ele faz de representante comercial, então a prefeitura cobra o ISS dele. A maioria das prefeituras, Rafa, cobra alíquota de 5%. Então ele chega num total ali de 16,33%, exceto algumas poucas prefeituras que têm alíquota mínima permitida pela legislação, que é de 2%. Esse cara está sujeito a 13,33%, mas é um cenário muito incomum. A maioria é 16,33%. Só que o representante comercial, ele pode buscar um direito dele e um benefício possível no lucro presumido também. Quando ele tem uma empresa de representação comercial, onde talvez ele e um sócio são os únicos prestadores de serviço, que não têm empregados, eles podem fazer uma estrutura jurídica através de uma sociedade simples. Ao invés de uma sociedade ali empresarial registrada na junta, ele transforma, ou ele já tendo esse conhecimento com antecedência, ele já constitui essa empresa com registro em um cartório, com a natureza de sociedade simples, e com essas características ele pode pedir, tá? Se ele não conseguir administrativamente, por jurisprudência, esse direito ele já está mais do que previsto ali, que ele vai ter sucesso, e aí ele vai ter o ISS sendo pago de forma fixa. Ou seja, ao invés dele pagar lá 5% sobre o faturamento, a prefeitura vai converter aquilo para um ISS, uma taxa de ISS fixa, que normalmente fica ali entre R$800 e R$1.100 por ano. Então ele vem só para 11,33% de imposto, ao invés de 16,33% de imposto, que também pode, no final do ano, representar uma economia muito grande. Aquela viagem de final de ano, aquele presente de Natal para a família, o cara pode fazer o caixa com essa economia tributária inteligente por ter acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação. Com certeza. Que aula tu já nos deu aqui, Anderson, conteúdo muito relevante para os representantes, como de costume, né? A gente abrangeu aqui 2 grandes faixas, né, de faturamento, especialmente a primeira, ali até R$30.000. Antes da gente avançar para a reforma, algum outro ponto que tu quer falar ou já avançamos? Tá, eu vou compartilhar um caso que aconteceu agora na declaração do imposto de renda, onde eu peguei um representante que ele estava com um probleminha ali de malha, por conta ele teve rescisão com a sua representada, e nessa rescisão, essa verba rescisória dele, o 1/12 que ele recebeu, ela estava sendo caracterizada como uma receita tributada. E o representante estava ali, ele me procurou, na verdade, para ajudar ele a parcelar aquela dívida. Ele tinha um imposto bem alto ali, bem significativo. Eu falei, tá, mas esse dinheiro aqui é do quê? Ele falou, isso aqui é da minha rescisão. Eu falei, tá, mas a tua rescisão, você era empregado deles? Ele falou, não, isso aqui é o direito que tinha lá no contrato, 1/12. E ele não sabia. Eu falei, meu amigo, só que você sabia que essa indenização, essa verba que você está recebendo, ela é isenta de imposto, isso aqui não deve ser pago imposto. Ele falou, cara, não sabia. Eu falei, tá, então essa cobrança ela é indevida. E o caso dele me ligou um alerta aqui, porque pode ser o caso de muitos representantes. Coisas do dia a dia deles, como aplicar um fator R, como um ajuste de prolabore, como um benefício de um ISS fixo, coisas que são que podem ser discutidas no dia a dia, que acabam não sendo. Eu falei, imagina então uma rescisão, uma indenização de 1/12. Quando que isso acontece? É muito raro, é muito de vez em quando. Eu falei, então é importante vocês, representantes, entenderem que a indenização 1/12 é uma verba indenizatória. Quando existem verbas de natureza indenizatória, elas são isentas da parte ali de imposto de renda, então não deve ser pago imposto de renda em cima dela. Na verdade, não deve nem ser emitida nota fiscal, salvo algumas exceções de exigência, mas mesmo com a nota fiscal eu também posso contabilizar aquela nota fiscal de forma que eu consiga isentar o imposto. Então, uma informação importante, porque se estavam ali cobrando imposto, é porque a forma com a qual foi declarada na fonte ou da emissão da nota, colocou aquilo como uma receita tributada, quando na verdade não é. Foi um ótimo tema esse que tu trouxe, Anderson, e aí eu te faço uma pergunta sobre isso. Essa isenção de imposto, ela é válida tanto para empresas do regime do lucro presumido, quanto para do simples, ou tem alguma diferença
conforme for o teu tipo de tributação? Não, ela é devida para todas as empresas, tá? Todas. Porque a verba indenizatória é a característica da verba que Sim, traz essa isenção, e não necessariamente particularidades tributárias. sim. Isso acontece muito, Rafa, quando a empresa, quem está pagando a indenização, que normalmente é uma representada, e normalmente o regime tributário dela é um lucro real, ela quer ter uma dedução tributária para ela com base naquela despesa que está sendo paga. Ela acaba pedindo uma nota quando, na verdade, ela poderia pegar um recibo, né? Ou a própria nota aqui exigida, se eu coloco a discriminação lá, que é com base na rescisão do contrato entre as partes e aquilo é de natureza indenizatória, eu posso a própria nota ser lançada também com essa isenção do imposto nesse caso. Perfeito. Então, é isso que acontece em algumas vezes, né? As empresas, com essa intenção, forçam, de certa forma, essa nota fiscal. Isso. E aí a nota chega na contabilidade, a contabilidade acaba não analisando que aquilo não é comissão e sim uma indenização e tributa tudo junto. E vai o dinheiro embora do representante, Isso é né? bem normal. Bem normal. Legal. Então tá. Anderson, e a reforma tributária que tanto se fala, né? Como é que tu tem visto isso? Impactos aparentes para os representantes comerciais, se positivos ou negativos? O que tu tá enxergando sobre isso? A gente tem que se preocupar com o tema? Não tem? Nos dá um brief aí, um apanhado geral para o pessoal se situar nesse assunto, Anderson. Perfeito, Rafa. Cara, o que acontece? Muitas águas vão rolar ainda com relação ao assunto, mas a gente está estudando isso já há um bom tempo, tá? Não apenas para os representantes, mas também para as representadas, porque a gente tem que estar de olho para entender o que vai acontecer com os representantes comerciais no ponto de vista da representada. Via de regra, o que acontece? Todos aqueles impostos que são PIS, COFINS, IPI, contribuição social não, é PIS, COFINS, IPI, o ICMS, o ISS, eles vão ser substituídos pelo IVA dual, que ele vai ali compor o IBS e o CBS. Então, mudam-se ali as características tributárias para compor esse novo cenário tributário. Então, o que acontece? Hoje, depois da reforma trabalhista que aconteceu lá em 2017, essa questão de terceirização de mão de obra já fortaleceu muito, já se tornou muito comum. E a gente está fazendo uma análise de que isso pode potencializar ainda mais. Por quê? Porque uma forma das representadas de grandes empresas tomarem crédito, a tributação da representada, via de regra, sobe, tá, Rafa? Então vamos começar a olhar para a representada. A representada tem um impacto tributário que, via de regra, ela vai ter uma carga tributária maior. Antes nós tínhamos alguns benefícios, como PIS/COFINS monofásico, ICMS-ST, alguns outros critérios ali que me beneficiariam de alguma forma. Agora isso praticamente acaba. Então, se eu não tenho mais esses benefícios, como que eu vou baixar o meu imposto, sendo que eu vou partir de alíquotas muito provavelmente ali de 28%? A representada que está pagando às vezes 2, às vezes 4, às vezes 7, aí vem para 28%. Eles vão começar a fazer conta. Se eu tenho um time de representante que, me emitindo notas fiscais, eu posso me creditar daquilo, eu vou ter que fazer uma conta quanto de crédito isso vai me trazer e o impacto que isso traz numa alíquota final para mim. Tá? Mas, de outro lado, em consultorias que a gente andou fazendo para algumas representadas, a gente também precisa calcular, e se esse representante que vai ser um prestador de serviço terceirizado não fosse mais um terceirizado e ele viesse para dentro do meu time, embora ele não me gere crédito, mas ele se torne todo um custo que eu posso deduzir do meu imposto de renda e da minha contribuição social. E a gente se deparou já, Rafa, com cenários que crédito de IBS e CBS com prestador de serviço faz mais sentido, só que nós também nos deparamos com cenários onde compor um time seletista, CLT, trouxe um resultado melhor dentro da estratégia da representada. A representada fez uma conta, tá? A gente não quer assustar ninguém, mas eu quero conscientizar todo mundo que as coisas estão mudando e muitas vezes o empreendedor ele precisa se reinventar. E ele precisa mostrar o potencial que ele tem de gerar resultado para aquele parceiro que ele tem. Ele falou, cara, um representante, ele está sendo comissionado em torno de 50, 60 mil reais. O crédito dentro, porque não está 100% regulamentado, até hoje, o crédito que ele transferiria para a representada dele, vamos supor que a representada estava num cenário lá de pagar 15% de imposto, ia baixar tipo 2%, ele ia pagar 13%. Caramba, esse crédito é pouco para mim.
Então, se eu pegar esses 60 mil, formar um time aqui de umas 3 pessoas para trabalhar full time para mim, será que eu consigo aumentar resultado? E esse resultado, no final das contas, com eu tendo uma dedução de imposto de renda e contribuição social, e olhando a alíquota final, margem final, será que eu tenho mais resultado? Então, nós já tivemos resultados positivos no cenário de desconstituir uma parceria de representado e representante e construir um cenário de contratante e contratada, CLT, entendeu? Então, por isso que é importante o representante entender aonde que ele tem que se reinventar, que tipo de resultado ele pode gerar, a margem que ele tem para trabalhar, as pastas que ele está à frente representando. Então, são cenários importantes, tá? Para o representante, lucro presumido, ele vai ter um impacto maior também, porque a tributação dele também aumenta. Agora falando na tributação do representante, tá? Falamos um pouquinho da representada sem querer aterrorizar ninguém, mas falando do que está acontecendo em empresas de consultoria como a AM. Aí quando eu olho para o representante, no Simples Nacional eu ainda não tenho definição. Fala-se muito em pouco mudar, mas ainda não temos uma definição. O pouco mudar no Simples é o que me assusta. Por quê? Porque é o Simples que gera pouco crédito para a representada. Então, o cara que está ali no limite de 20, 25, gerando pouco crédito, até onde isso vai fazer sentido? Pouco crédito para eu ter esse prestador. Se eu colocar dentro e abater o custo total ali, entendeu? Pode ser que essas contas não fechem no final. Agora, no lucro presumido, ele vai vir para uma tributação ali de IBS, CBS, mais o contribuição social, imposto de renda, então ele vai partir de uma alíquota maior. Hoje ele está em 16,33%, ele pode partir de 28%. Nossa. Que compromete muito o resultado dele. E é aqui que o representante vai ter que ser muito estratégico, porque como que ele vai abaixar esse imposto dele? A partir de créditos que ele toma dos parceiros dele. Então, quem que é parceiro de um representante? Quais são os custos de um representante? Então, ele vai ter que pegar a nota fiscal de tudo, porque essas notas fiscais, que hoje o representante não se preocupa, porque ou ele está no Simples Nacional, que a despesa não importa, ou ele está no lucro presumido, que a despesa também não importa. Agora, a despesa que vai dar crédito para ele pagar menos imposto. É como se o representante se tornasse uma empresa de um lucro real. Pois é, estou percebendo, quase a mesma coisa. Exatamente. Tudo que ele gasta gera crédito para ele. Por exemplo, se ele tem um contador pequenininho da esquina, ele paga o contador e pede a nota. O contador dá a nota para ele, no Simples Nacional, crédito desse tamanhozinho. Se ele tem uma contabilidade maior, lucro presumido, como a M, por exemplo, emite uma nota para ele, daquele valor do honorário que ele paga, muitas vezes ele vai se acreditar com um crédito muito maior, que vai abater mais do imposto dele. Então, todo empreendedor, Rafael, não só o representante, o nosso foco aqui é hoje falar em representante, mas eu, você, as indústrias, as distribuidoras, os atacadistas, todo mundo precisa agora olhar para quem são os seus parceiros, quanto de crédito aqueles parceiros geram. E sabe o que é mais maluco nessa história toda? Se você presta um serviço para mim, eu pago você pelo serviço que você prestou para mim. Eu estou pagando você crente que eu vou pegar o crédito do seu imposto para eu abater o meu. Só que se você não pagar o seu imposto, eu não posso usar crédito nenhum, porque você não pagou. Então a gente tem que até que tomar agora, eu não sei como que vai ser isso, não me pergunte isso agora. Quando eu souber, eu me comprometo a voltar aqui para explicar, mas eu ainda não sei, vai ter que existir um sistema para isso. Mas se eu comprei o seu serviço, eu paguei você, mas você não pagou a sua parte do governo, eu não vou ter esse crédito teu para eu abater no meu imposto. A gente vai ter que saber muito bem com quem que a gente faz negócio daqui para frente. Tu vê que cada vez mais é importante ter uma contabilidade de alto nível, né, Anderson? Vai fazer ainda mais diferença, né, a estratégia do comercial para pagar menos imposto, né? Exato. Hoje já estão deixando dinheiro na mesa. Imagina pós-reforma. Exatamente. Aí pode até alguns negócios tornarem-se inviáveis, como tu já bem disse aqui. Não, você imagina, se alguém hoje, pagando aí seus 10, 12, 13% de imposto, já chega no final do mês ali, doido para conseguir, né, um vale, um empréstimo da representada, imagina se esse cara tiver uma alíquota de 25%, de 28%. Para onde que vai o lucro dele? Não vai ter lucro, provavelmente. Provavelmente não vai ter lucro. O governo vai, de fato, o que eu já acredito que o governo já é um dos nossos maiores acionistas dentro do nosso negócio, que leva muitas vezes a maior parte, mas se aumenta, se sobe essa régua da tributação sem uma estratégia do empresário para saber como reduzir, o governo vai ficar com a maior parte, você vai ficar com a menor parte e provavelmente seu negócio se torne aí insustentável, né? E isso tudo traz
uma necessidade de elevar o nível de consciência financeira do empresário muito grande, Rafael, porque até então ele está acostumado com que a alíquota que eu pago, emita aquela nota, dinheiro que entra, paga aquilo, paga isso. Agora não. Agora ele tem que estar preocupado de quanto de crédito eu vou tomar com base em todos os serviços e produtos que eu tenho que comprar para minha atividade. Então, olha a importância dele ter uma visão financeira muito mais estratégica agora. Então, aquele camarada que ainda não entendeu que as coisas estão mudando, que a partir de 2026 isso já gradativamente começa a ser aplicado, você tem que pensar nisso agora, porque agora é hora de você se preparar para você não ter grandes consequências ali a partir já do ano que vem, que já está batendo na nossa porta. Hoje nós viramos o segundo semestre. Já cara, tá mais um semestre, lá. ó, mais um semestre vai voar. Já está chegando lá. Anderson, muito bom, né? Como sempre, informações riquíssimas, estratégias de curto prazo, vou chamar assim, para reduzir imposto, alertas, né, de maneiras que aumentam o pilar do risco, né, da segurança, mas que, de certa forma, também reduz imposto. E agora esse tema aí, né, que tá chegando de maneira muito rápida, né, da reforma tributária, que certamente vai ter aí um segundo vídeo, novos informativos também já com essas definições, né, em especial como é que vai ser no Simples Nacional, né, se vai Exato. ter, não vai ter, se vai ter o Simples ainda, né, como é que isso vai acontecer. Obrigado pelas informações. Anderson, mais algum outro comentário que tu queira fazer para encerrar nossa conversa? Rafa, eu queria deixar aqui o canal Anderson Maísse, o canal AM Contabilidade, muito aberto para você, tá? Muito aberto para a tua audiência, turma que acompanha o trabalho que vocês fazem, que é sensacional, tá? Já parabenizo por tudo que vocês têm construído junto aí aos representantes comerciais, é uma classe que a gente defende há muito tempo. Às vezes o contador vindo falar assim, os caras ficam meio nervosos, pô, mas é só informação bombástica, é só coisa, né, difícil. Mas o nosso objetivo é sempre de contribuir de verdade, né? Mostrar que, embora burocrático todo o sistema tributário brasileiro, todas as nomenclaturas aí envolvidas na contabilidade, mas a gente está aqui para simplificar, para trazer esse conteúdo para vocês de uma forma muito leve, de mostrar para vocês que com estratégia, que com planejamento, dá para economizar dinheiro sem correr risco, que é mais importante. E eu quero deixar aqui muito aberto mesmo, para que vocês possam, coloque aqui abaixo do vídeo, está sendo postado aqui no canal da Central dos Representantes, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês gostaram desse conteúdo, o que mais vocês gostariam de ver aqui relacionado a isso. O Rafa é um parceiro muito próximo, de uma parceria de longa data aí, ele tem total acesso a mim, a hora que ele achar que está na hora de voltar para falar um pouco mais sobre esse tipo de assunto, com vocês que são audiência aqui do canal da Central dos Representantes, eu vou estar totalmente à disposição, e se quiserem entrar em contato direto comigo também, pessoal, é só chamar. O nosso Instagram é o @mcontabilidadeonline. O meu Instagram pessoal é o @Anderson Maísse. Eu mesmo estou lá respondendo. É só chamar, a gente bate um papo. A gente oferece muito para o representante, Rafa, porque quando eles escutam, eles passam por um conteúdo como esse, os caras ficam, poxa vida, eu estou perdendo dinheiro. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E aí os caras não sabem muito bem o que fazer. Então, para acalmar, para dar ali uma tranquilidade, a gente oferece um diagnóstico gratuito. Basta você falar, eu vim do canal Central dos Representantes. Eu vim através do Rafa Malta, tá? Só você falar isso que você já tem aqui na M Contabilidade um diagnóstico que vai ser feito gratuito por mim, pelo meu time. A gente vai pegar os seus números e vamos mostrar para você o seu cenário, em que situação que está. Se está tudo certo, está tudo bem, a gente vai te dar um ok, vida que segue. Se tem alguma coisa que dá para ser melhorada, a gente te mostra o que e como fazer essas melhorias, tá bom? Esse é o compromisso nosso por conta da grande parceria que nós temos aqui com o Rafael. Muito bom, Anderson. Obrigado por tudo aí. Pessoal, aproveitem. Não é todo dia que a gente pode ter acesso a alguém desse nível, né? E o Anderson está aí disponível para os representantes comerciais, como vocês já perceberam, é alguém muito atento à classe, né? Dedicado e com muito conhecimento, né? Então, tá aí os canais, né? Disponível para vocês, e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um grande abraço, sucesso para vocês. Contem conosco. Rafa, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Valeu.